Corinthians 0, Avaí 0. Vamos saber agora, a partir de agora, você torcedor do Timão em todo o Brasil, você torcedor do Avaí, a partir de agora, tudo o que aconteceu no jogo entre Avaí e Corinthians. O jogo não acabou, mas a gente já está mostrando aqui para você. Essa bola foi do Maicon, né? O passe ali do Jô. Aí, ó, ele passa como uma surpresa. Para quem quer parar o Corinthians, atenção, o Maicon, quando ele vem nessa diagonal pelo lado esquerdo, ele entra na área mesmo. Juan e o Cássio saindo para pegar. Quando o Juan domina, ele perde um pouquinho o ângulo, ele dá chance ao Cássio. E o Juan foi jogar pelo lado direito, na meia, pelo lado direito, para ter exatamente essa finalização com o pé esquerdo. Bola do Jô chutando de canhota, cruzado. Bola pela linha de fundo. São os melhores momentos de Avaí 0, Corinthians 0. O jogo não acabou. Premier transmitindo. Nossa, que coisa. Seria contra? Não, segundo tempo já, ó. Não, cruzamento. Avaí, né? Impedimento não. Lance do Avaí. Bola do Fagner. Douglas. Nossa, Douglas, esse goleiro, rapaz. Tem feito um excelente campeonato. Esse goleiro é o rei da cartolagem, né? Dos cartoleiros. Rei da cartolagem que eu Mas hoje não era jogo bom pra escalar. Olha, na trave do Avaí. Que isso, cara. Quem foi que bateu essa bola? Não era não. Pegar o Corinthians. Joel. Ó, Fagner de novo. O jogo foi bom, foi um 0 a 0 animado, hein, Jô? De cabeça. Tem 0 a 0 chato, mas tem 0 a 0 bom. É. Pelo visto, esse 0 a 0 aí é bom. Foi bom. Tá sendo ainda, tá no finalzinho. O Premier Futebol Clube transmitindo. Corinthians teve pra ganhar, mas teve pra perder também, né? Mais pra perder do que pra ganhar. Se o for lance parar, mais perigoso é o exato, Avaí. se você for parar pra pensar, a melhor chance é aquela bola na trave, me pareceu do Joel. Porque o número de posse de bola muito maior do Corinthians. Mas normalmente os times que estão tendo mais posse de bola são os times que estão perdendo os jogos. 44 minutos. Olha o que aconteceu lá agora. Agora. Vamos ver. A gente tá vendo junto, hein? Nossa Senhora! Teve mais pra ganhar, Elofredo. Esse lance... Equilibrou. O Corinthians teve mais momentos, mas o momento mais perigoso foi do Avaí. Foi o chute do Rodriguinho, ó. Foi agora esse lance. Resvala na trave direita. Mas até a bola na trave do Avaí foi mais bonita. Foi mais bonita. Deu mais sensação de gol. Bate na trave, volta Deu forte. mais sensação de gol. Vocês querem que o líder perca pra ele ver que embolar? Olha, vou ser sincero, eu quero. Não importa se o Corinthians ser campeão no fim, não, mas eu quero que o campeonato tenha disputa até o fim. Agora é bom lembrar que o Corinthians perdeu 2 jogadores nesse jogo, né? Com 15 minutos o Pablo de jogo. E o Jadson saíram. Com 15 minutos de jogo. O Jadson preocupa até mais, né? Porque é Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui o que aconteceu lá na ressacada. Vamos lá, roda. É a pressão de fim de jogo. Olha só quem deu de cabeça. Betão! Essa bola na Nosso trave. Betão! Essa bola na trave foi... Betão é timão ou não? O Betão quase fez o... A torcida do Corinthians Quase fez um dos gols mais importantes na carreira dele pelo Corinthians. A torcida do Corinthians tem carinho por ele, né? Sim. Esse superaria aquele gol que ele fez contra o São Paulo, que é um gol que 2007. tirou o Corinthians, fazia muito tempo que o Corinthians não ganhava. Não lembro disso. Olha, você, torcedor do Corinthians, que tá, né, querendo saber do jogo daqui a pouquinho. O jogo tá no finalzinho lá, 45, 46, já vai acabar. E o Premier tá transmitindo esse jogo, nossa equipe lá no Premier, a gente vai pra lá. Assim que terminar, assim que o juiz apitar, a gente vai pra ressacada para acompanhar, né, a entrevista dos jogadores. Ei, Betão, eita, Betão, o Betão tá com sorte hoje, hein? Essa aí, hein, Betão, tem que agradecer. Então, assim que acabar lá, vamos imediatamente para a ressacada para acompanhar a saída dos jogadores depois de, por enquanto, 0 para o Avaí, 0 para o Corinthians. O Corinthians segue líder do campeonato, sem problemas. A diferença nesse momento é de 6 pontos para o Grêmio, que venceu o Vitória por 3-1. Flamengo e Palmeiras 2-2, Atlético Mineiro 0, Bahia 1, jogo no Horto, Ponte Preta 4-0. Não acabou não, Ponte Curitiba? Não, né? Encerrado. Acabou, encerrado, Ponte Preta 4-0 em cima do Curitiba, Avaí, Corinthians, o jogo ainda em andamento no finalzinho, e o São Paulo no intervalo está vencendo o Vasco por 1-0, gol do Lucas Prato. São Paulo continua na zona do rebaixamento. Dá tempo de atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro? Antes da ressacada? O torcedor quer saber, vamos lá, ó. Na tela para você, hashtag segue o líder Corinthians, 37 pontos, Grêmio 31, Santos 27, Flamengo 25, está empatando com Palmeiras, Palmeiras 23, Botafogo 22, joga amanhã contra o Atlético Paranaense, Cruzeiro joga amanhã contra o Fluminense, Sport
Vasco e Fluminense. O Sport é que faz uma campanha... Joga amanhã também. Joga amanhã contra o Atlético Goianiense em casa. O Grêmio são tirou... 4 vitórias seguidas do Sport. Parou no Botafogo. Parou no Botafogo. O Grêmio tirou 4 pontos em 2 rodadas, hein? Tirou 4 pontos em 2 rodadas. Olha cá, o Corinthians também não vai ficar perdendo ponto toda rodada, né? Exato. Não sei. Ó, vira a página, vira a página. Vamos ver lá, na 11ª posição, Atlético Mineiro. Ô, Galo. Momento, líder da segunda página. Líder da segunda página, é o que resta, né, Galo? Bahia, na sequência, Curitiba, Ponte, Chape, Atlético Paranaense na zona da degola, São Paulo, Avaí, Vitória e Atlético Goianiense. A situação do Atlético Goianiense tá ficando pior do que a do Lanterna do ano passado. Que era o América. Que era o América. 8 pontos apenas em 15 rodadas, né? O Atlético, no caso, joga amanhã em 14 rodadas. E o jogo de amanhã do Atlético Goianiense é contra o Sport, lá no Recife. Mas no segundo turno você sabe o que acontece, acabou. né? E o Avaí parou o Corinthians. Vamos lá, terminou o jogo lá na ressacada. Vamos lá, nossa equipe do Premier Futebol Clube transmitiu e a gente vai acompanhar a saída dos jogadores. O Corinthians é o Robin Hood do campeonato. Rodriguinho, fica um sabor amargo pelo que o Corinthians produziu no jogo? Sim, fica, né? Porque, na minha opinião, a gente conseguiu dominar a partida. Tivemos um susto ali no segundo tempo, uma bola na trave. Mas a equipe teve um volume muito maior. Conseguimos criar oportunidades. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol que nos deu a vitória. Você chegou a gritar gol naquele lance que o goleiro fez a defesa? É verdade, a bola pegou na trave ali, né? Bati consciente, tentando procurar o canto dele, infelizmente não entrou. Esse é o Rodriguinho que hoje foi capitão, Marcelo. Marquinhos, o Avaí jogou da mesma forma que você estava imaginando como é que o Corinthians vinha para cá? Eu acredito que sim, né? Marcamos bastante, fizemos a proposta de jogo que estamos acostumados. Marcar bastante e sair no contra-ataque. E eles na proposta deles. É claro que às vezes eles um pouco mais de triangulação, principalmente pelo lado, mas a gente fechando bem com os nossos 2 jogadores de lado de campo também ajudando os laterais. Então foi um grande jogo. É um ponto somado. Hoje a gente não pode lamentar dos 2 perdidos, não. Hoje foi um ponto somado. Obrigado. Muito bem, mais um jogo encerrado na 15ª rodada. O Futebol Clube transmitiu, o empate, não teve gol, mas, pô, bola na trave, pelo menos 2, né, bolas na trave, e o jogo foi animado lá. Dá pra chamar de tropeço? Empatar fora de casa com o Avaí? Não, por conta do que o Corinthians faz com os adversários maiores fora de casa. Então, você ganha do Grêmio fora de casa, ganha do Palmeiras fora de casa, te permite perder ponto pro Atlético Paranaense, Chapecoense em casa e não vencer uma equipe que está na zona do rebaixamento fora de casa. Dentro de um campeonato normal, esse ponto do Corinthians é normal, é aceitável. A vantagem que o Corinthians criou foi para poder ter esse tipo de oscilação, né, de problema. Mas é o segundo jogo que perde ponto consecutivo, né? Vamos voltar lá para a ressacada. As 2 equipes propondo o jogo, tivemos chance, eles também, mas sabíamos que ia ser um jogo difícil. O Corinthians jogando em casa e fora sempre complica o jogo, mas nós precisamos de pontuar. E esse ponto vai ser bastante importante para a continuação do campeonato. Obrigado, Hernan. Saindo o Cássio aqui. Muito bem. E tem essa história do Corinthians preferir ser atacado, né? Olha o Cássio. Vamos ver o Cássio. Estava diminuindo também a distância para o segundo colocado. É para preocupar? Acho que não. Acho que a gente, com todo o respeito das 2 equipes, a gente, em momento algum, jogou pensando nas equipes, a gente pensou na nossa equipe, lógico. A gente veio aqui em busca da vitória. Infelizmente, a gente não conseguiu a vitória, mas pensar na próxima partida, tem muitos pontos a jogar, nós temos que pensar jogo a jogo, passo a passo, continuar nessa mentalidade e continuar trabalhando forte. E a sensação desse gosto amargo ou ruim por não ter vencido o jogo hoje pelas circunstâncias da partida? Pelas circunstâncias também, eu acho que se cria uma expectativa grande, até pelos números que a gente vem tendo fora de casa, que sempre vai ganhar, sempre vai ganhar. Às vezes não acontece, a gente não consegue, mas eu acho que é válido sempre pontuar, principalmente fora de casa. Como eu falei antes, em casa é fundamental ganhar as partidas, falei em outros momentos, e fora de casa é sempre pontuar. Infelizmente não saiu os 3 pontos, mas conseguimos pontuar aqui novamente. Essa expectativa atrapalha vocês? Não, de maneira alguma. Acho que essa expectativa fica fora, a gente nem pensa nisso. Tanto que hoje eu fui ver o meio-dia agora, que a gente acabou de quebrar o recorde, né, de jogos sem perder, mas a gente não pensa, a gente pensa jogo a jogo, passo a passo, aí vamos continuar nessa filosofia que está dando certo. Para fechar, Cássio, eu queria que você falasse dessa conversa que você teve ali com o Walter, conversa com o Douglas ali, que é goleiro do Corinthians, você conhece ele bem, o que você falou para ele ali? Parabéns, ele veio me parabenizar pelo batizado, né, que eu me batizei
evangélico, né, da religião evangélica, e veio parabenizar, ficou muito feliz. É um amigo, né, diferente de disputar a posição, o Walter também, os meninos lá do Corinthians e outros meninos. A gente está sempre, acho que um sempre tentando ajudar o outro, indiferente de posição. Ele é um jogador do Corinthians. Estou muito feliz por ele também tá muito bem, porque ele é um cara muito bacana, um cara muito trabalhador. Obrigado aí ao Cássio, Marcelo Siqueira. Falar aqui com o Betão, esse finalzinho, essa pressão ali, foi complicado, hein, Betão? É Corinthians, né? A gente não está jogando contra qualquer equipe, está jogando contra o Corinthians. Eu não dou mérito para a pressão, mas sim pelo empenho da nossa equipe. Acho que é mais válido falar do nosso trabalho do que do trabalho do Corinthians. Fizemos um trabalho consistente, tanto defensivamente como ofensiva, e fizemos um grande jogo. Eu sempre ressalto que nem toda equipe vai conseguir um ponto contra o Corinthians, então acho que é louvável esse ponto que nós conseguimos. Pontinho comemorado. Sim, com certeza, um ponto comemorado, mais pelo empenho e pelo merecimento da nossa equipe. Ok, obrigado, Hernan. Todo mundo já no vestiário do Corinthians, os jogadores já no vestiário. Está todo mundo no vestiário, vem pra cá, meu garoto. Aí falou o Cássio, falou o Betão, que quase fez um gol pro Corinthians hoje, né, o Betão? Brincadeiras à parte, né, deu sorte ali, porque com certeza o Betão é um super profissional, atuou muito bem, não só no Corinthians, como no futebol francês, tem uma passagem legal lá. E o número que o Cássio falou é de jogos do Corinthians invictos em Campeonato Brasileiro. O recorde de invencibilidade em campeonato de pontos corridos é de 18, desde a era do pontos corridos, 18 jogos. Atlético Paranaense em 2004 e São Paulo em 2008. Muito bem, olha, próximos jogos do Corinthians, Fluminense, Flamengo e Atlético Mineiro. O jogo com o Atlético Mineiro é no Horto, né? Lá onde o Atlético não está ganhando de ninguém. Ou ruim, Eu acho que nesse momento é bom. É bom ou ruim? Eu acho que o atleticano se sentiria até mais otimista se o jogo fosse na Arena Corinthians. Parece difícil não, é difícil essa sequência. Fluminense, Flamengo e Atlético é bem difícil. Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, a sequência do Avaí, joga na ressacada contra o Cruzeiro, fora contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense. Eu botei na minha rede social, lá no meu Twitter, que não é proibido ser campeão invicto do Campeonato Brasileiro. É claro que eu botei assim, meio que achando que eu vou errar, mas tá lá. Botei que o Corinthians pode ser campeão invicto. Não sei, tá tropeçando. Acho difícil que o Corinthians termine o primeiro turno invicto. Você acha difícil isso? Acho difícil que termine o primeiro turno invicto. Porque assim, é o seguinte, tá tropeçando, mas não tá perdendo. Não. Tá tropeçando, mas não tá perdendo. O que não seria também, vamos supor que o Corinthians termine o primeiro turno com uma derrota. Seria sensacional. Mas aí eu ia perder já, Lofredo, aí não. Mas vamos observar o que está acontecendo agora, o que aconteceu hoje. Para esse Campeonato Brasileiro é histórico, é um fato inédito. Corinthians perder pontos 2 rodadas consecutivas. Isso, não tinha acontecido. Pode ser sinal de alguma coisa ou pode não significar nada. O Corinthians pode vir aqui ao Rio domingo e atropelar o Fluminense. O Fluminense é um time que dificilmente joga atrás. Vai sair para dentro do Corinthians até porque precisa da vitória. Pode ser o jeito que o Corinthians gosta de jogar. E o Fábio Carilli está falando, vamos lá, vamos ouvi-lo, técnico do Corinthians. Então a gente não tem que abalar, continuar trabalhando, estamos no caminho certo, estamos liderando, mas vai ser definido nas últimas rodadas do campeonato. O Carilli, o Cássio na saída de campo falou pra gente que criou-se uma expectativa muito grande pelos números, né, do Corinthians sempre ter que vencer fora de casa. Você concorda com ele? Sempre fica essa exigência em relação ao Corinthians? A exigência ela é de vocês, né? Nós aqui trabalhamos com os pés no chão. O Corinthians foi campeão em 2015 com 81 pontos, 71% dos pontos. Eu trabalho com essa média, né? Então a expectativa foi criada para vocês. A gente sabe, a gente trabalha de jogo a jogo, né? Estamos bem, estamos conscientes de tudo que está acontecendo em preparação para o próximo jogo agora. Tem alguma hora entendeu a forma como o Avaí jogou ou não? Nenhuma, a gente sabia. Todas as equipes que eles enfrentaram, sabendo que eram superior, ele esperou para jogar no erro. A gente entrou dentro de campo sabendo tudo o que ia acontecer. Carilli, faltou de alguma forma aquele Corinthians que a gente está acostumado a ver trabalhando mais a bola no meio campo, tendo mais a posse de bola, ou você acha que foi a circunstância também das duas peças que você perdeu logo com 13 minutos de jogo? Não concordo com você, a gente continuou trabalhando bem a bola, girando de um lado para o outro, trabalhando por dentro. O Rodriguinho fez um excelente jogo, chamando a responsabilidade, a bola passando bastante por ele no meio, né? Foi em cima do que a gente estava esperando, sim, em cima da média, não teve nada abaixo nesse jogo não. Fabio, são resultados normais que podem acontecer, enfim, só que era 10, agora são 8, de 8 são 6, né? Então dá para dizer que agora assim, o Corinthians mantém uma grande campanha, uma boa campanha, um bom rendimento, mas agora é o Grêmio quem está um pouquinho fora da curva, então por isso que está diminuindo essa passagem?
Tem muita coisa para acontecer, Ortega. Tem muita gente que vai chegar aí ainda, pode esperar. Hoje é o Grêmio, o campeonato é difícil, o Avaí foi e ganhou lá dentro de Porto Alegre. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tá? É o Grêmio que está mais próximo, mas tem outras equipes que vão chegar também. Muito bem, então é o técnico do Corinthians, o Carille. Vamos de imediato lá para a ressacada. Nossa equipe que transmitiu o jogo, o Jorge Vinícius e o Luiz Ademar. Boa noite para vocês. E o jogo foi 0-0, pelo que a gente viu aqui, foi um 0-0 bem animado, hein, Jorge? Boa noite. Foi sim, Daniel Pereira. Um abraço para você, para a galera do Futebol Campeão, André Lofredo, Henrique Fernandes. Um 0-0 graças às traves e às boas defesas de um goleiro que é do Corinthians e hoje jogou com a camisa do adversário, Douglas, goleiro do Avaí. Aliás, foi a partida do pior ataque, o Avaí que só fez 9 gols, contra a melhor defesa da competição, o Corinthians só sofreu 7. Luiz Ademar, bolas nas traves e o Douglas aparecendo muito bem, principalmente fechando o gol no segundo tempo. Tudo bem, Ademar? Tudo bem, boa noite, amigos, meu trio de amigos, a verdade é que o Dandan foi muito feliz, não foi um jogo chato, né? Não foi aquele 0-0 monótono. Foi um Avaí, evidentemente, sabendo que o Corinthians é melhor, marcando muito e deixando o Corinthians com a posse de bola, e o Corinthians tentando. E aí nós vamos ver as bolas na trave. O Corinthians teve uma do Rodriguinho, numa tabela, aquela triangulação, o Rodriguinho conseguiu meter essa bola na trave. Teve uma também, o Betão pensou que era do Corinthians ainda, falou, sou centroavante do Corinthians. Aí o Arana cruzou uma bola também, e o Betão tentando tirar, claro, brincadeiras à parte, ele tentando tirar, colocou uma bola no travessão. E essas foram as principais jogadas do Corinthians, que quando conseguiu criar, principalmente no segundo tempo, se impor, teve no seu goleiro, né, o Douglas. Olha o cruzamento do Arana, ó o Betão, sou camisa 9 do Timão. Aí eles, opa, não, sou o camisa 3. E teve a do Joel, né? O Joel que, né, na jogada principal do time do Avaí, numa das poucas oportunidades que ele conseguiu sair no contra-ataque, e o Joel foi lá e colocou a bola na trave. Então foi um jogo interessante, um jogo de estratégia, o Avaí se defendendo e o Corinthians tentando se impor. Olha, o Corinthians, com 14 minutos de jogo do primeiro tempo ainda, perdeu 2 jogadores machucados. Primeiro o Pablo, que era dúvida para o jogo hoje aqui. Sentiu a mesma lesão muscular, né? E foi a mesma contusão, ele sentiu. Essa foi a do Jadson, o primeiro jogada foi a do Jadson, né? Isso. O cruzamento na área do Jadson com o Betão. E aí eu entendi assim que numa disputa de bola, realmente a que a gente fala no jogando bola, abre aquela asa, né? E aí o Betão acabou fazendo a falta no Jadson, que saiu. E logo depois, né, saiu o Pablo e saiu depois também o Jadson. 14 minutos do primeiro tempo. Aí o Corinthians só foi mexer no final do jogo com a entrada do Casim. Terminou aqui 0-0. E agora a jogada em que o Pablo também acusa ali a contusão, sai na mancando, perna direita, né? E o problema de novo na perna direita dele, Luiz Ademar. Claro que faz falta. Você tem o seu xerife da zaga, você tem o cara que é da bola parada, o cara cerebral. Então com 14 minutos de jogo, claro que o Corinthians sentiu falta. Mas não dá para acreditar isso ao resultado, não. Bom, Daniel Pereira, o próximo jogo do Corinthians no Rio contra o Fluminense. O Avaí recebe de novo aqui na ressacada o Cruzeiro já pela 16ª rodada do Brasileirão. Daniel. Valeu, Jorge. Um abraço também para Ademar. Bom descanso para a dupla aí. Dupla que transmitiu o empate sem gols, Avaí e Corinthians 0-0. Bom, daqui a pouquinho tem o troca de passes, mas agora vamos com o André Hernan, que está com o técnico líder do campeonato, 6 pontos do Grêmio. E olha, 6 pontos são 2 rodadas. Tá igual a mim, tá com gordurinha aí o Carille, hein, ô Hernan? Tudo bem, Dandão? Um abraço para você, para amigo ligado no Futebol Campeão. Presença ilustre aqui do Fábio Carille, que ouve o estúdio, ouviu você, inclusive, fazendo esse comentário. Carille, eu queria, para abrir essa entrevista, te agradecer a participação. Você fez uma substituição, colocando mais um atacante, tirando um volante, mas você se diz assim, satisfeito pelo empate. Por quê? Satisfeito com o desempenho, né? A gente sempre procura jogar para ganhar. Criamos oportunidades, tudo que aconteceu no jogo estava dentro do planejado. A gente esperava mesmo que o Avaí viesse jogando, mesmo jogando em casa, jogando no nosso erro, né? Procuramos rodar bem a bola e fizemos isso, né? Faltou mesmo concluir melhor para sair com a vitória.
Dandan, amigos, o Carille está aqui à disposição. Agradecer ao Carille por participar aqui conosco. O Corinthians muito elogiado por atuar fora de casa muito bem, mas tem jogos e jogos fora de casa, né, Carille? Hoje, por exemplo, você pega um time fora de casa, mas como se fosse dentro, com o Avaí fechado mesmo na própria casa. Essa é a maior dificuldade do Corinthians, o adversário não tomar iniciativa, não sair do campo de defesa? Boa noite. Boa noite. Não trago como dificuldade, não. Eu sabia que isso ia acontecer. O Claudinei está armando a sua equipe de acordo com os adversários e todas as equipes assim, com mais jogo, com mais entrosamento, ele procurou fazer isso. A gente criou oportunidades, 2 bolas na trave, bola primeiro tempo, a bola entrando bem no jogo, a gente conseguindo trabalhar, né? Saiu muito feliz com o desempenho, mas o resultado poderia ter sido melhor. André Lofredo. Carille, bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que eu duvidei não do seu trabalho, mas do Corinthians para essa temporada e não dá para duvidar mais do trabalho de excelência que você faz e que seu grupo faz. Agora, se tem explicação para o fato de você ter perdido seus 8 pontos, que num campeonato como esse é muito pouco ponto perdido, mas contra equipes que estão ali entre os 8 últimos colocados do campeonato? Cara, o campeonato é assim, meu. O Avaí foi lá dentro de Porto Alegre e ganhou do Grêmio lá. Então, é jogo a jogo. A partir de agora começa a pensar e planejar o jogo do Fluminense. Vocês que criaram uma expectativa aí de que a gente... Cheguei até ouvi comentaristas aí dizendo que faltando 15 rodadas o Corinthians já seria campeão. A gente sabe que não é assim, né? Tá tudo dentro de uma normalidade. São quantos jogos? 15 jogos com 11 vitórias e 4 empates. Pô, baita de uma campanha que a gente tem que valorizar. E agora a preparação para o jogo do Fluminense. Não, vou perguntar ao Carille, Henrique falando, Carille. Henrique Fernandes. Isso. O seu time pela primeira vez não consegue se recuperar de um tropeço, de uma rodada com ponto perdido na rodada seguinte. Como é que você trabalha isso? Psicologicamente é necessário fazer algum tipo de trabalho com os jogadores para esse jogo contra o Fluminense? Até porque você já disse que muita coisa ainda está para acontecer, os jogadores sabem disso, outras equipes podem se aproximar. Como parar de perder esses pontos já na próxima rodada? Você entende que vai ser preciso fazer alguma coisa diferente para esse jogo contra o Fluminense? Cara, não aconteceu tropeço nenhum. Tá? Desculpa eu estar falando assim com você, não aconteceu tropeço nenhum. A gente ganhou uma partida em Porto Alegre que talvez não merecia ganhar. Ganhamos uma partida do Cruzeiro em casa que talvez não merecia ganhar, merecia o empate. E de repente você faz jogos melhores e não ganha. O campeonato é assim, não tem tropeço. Foi um empate, valorizamos o empate lá contra o Atlético, valorizamos hoje, né? 37 pontos conquistados e é assim. Então não tem tropeço, não falo do passado. Né? Trabalho de jogo a jogo e a partir de agora eu passo a trabalhar em cima do jogo do Fluminense. Ô Hernan, libera o técnico líder do campeonato, senão ele perde o ônibus aí, Hernan. É verdade. Obrigado ao Carille aqui. Agradecer ao Carille, obrigado pela entrevista aqui ao vivo. Vai entrar pela porta ali, vai pro vestiário, depois vai direto pro ônibus, viu, Dandan? Valeu, Hernan. Muito obrigado aí, mais uma vez, grande trabalho do André Hernan, nossa equipe que transmitiu o empate, sem gols, Avaí 0, Corinthians 0. Alguma colocação aí depois das declarações do Carille? Ele disse que não tropeçou não ainda no campeonato. Eu entendo que seja um tropeço, mas é um tropeço compensado. Aliás, esse é menos tropeço do que o Atlético Paranaense, mas é compensado pelas grandes partidas feitas contra adversários maiores. Então tá tudo realmente dentro de um planejamento. Só que eu acho que ele ficou um pouco nervoso pela primeira vez nesses 7 meses de Corinthians. Que a gente dizer, a primeira vez que acontece do Corinthians perder pontos em 2 rodadas consecutivas. O trabalho dele é excelente, o trabalho do Corinthians é sensacional. Agora, o Corinthians entregou, os 8 pontos que o Corinthians entregou foram para Chapecoense, Curitiba, Avaí e Atlético Paranaense. Times que não pleiteiam nada no campeonato. E essa justificativa do jogou bem e não conseguiu o resultado, não cola. A gente estava falando da campanha do Atlético Mineiro em casa. Jogou melhor que o adversário em todos os jogos que perdeu. São Paulo do Rogério Ceni cansava de jogar melhor que o adversário. Mas isso não é. Você precisa do resultado. E o Corinthians tem méritos também por isso, porque muitas vezes não joga melhor que o adversário, mas é cirúrgico, vai lá 2, 3 vezes. Bom, mas é o que acontece. Por que muita gente tem até falado que o Corinthians já
entre aspas, é o campeão brasileiro. Porque o que acontece? Olha só o que está acontecendo lá na Ilha do Urubu. A gente vai mostrar agora o Flamengo, que é um adversário direto do Corinthians pelo título de campeão, está empatando com o Palmeiras, outro. Quer dizer, o Corinthians tropeça e os dois adversários diretos não conseguem a vitória. Então é isso, ó. Então, quando o comentarista banca, assim, ele acha que o Corinthians é o campeão por conta disso. O Corinthians abriu uma vantagem muito grande, aí não ganha do Avaí jogando na ressacada, mas os seus adversários diretos também não ganham. Só o Grêmio que ganhou, né? Ganhou Santos. Do Vitória. Eu acho que o grande problema para o Corinthians é que o Grêmio está ganhando. Nesse momento, o Corinthians, nessa rodada, o Corinthians não abriu pontos em cima de Flamengo e Palmeiras e perdeu pontos em relação a Santos e Grêmio. Não foi uma rodada boa para o Corinthians. Assim como a anterior também não tinha sido. Então é natural que se comece uma cobrança, não porque a gente espera que o Corinthians vai ganhar todos os jogos do campeonato. Nem o Grêmio vai ganhar todos os jogos. Não, o Grêmio tem uma sequência o Corinthians tem uma sequência difícil e o Grêmio talvez tenha uma sequência mais difícil ainda para os próximos jogos. E só para dar a informação certa, 82% de aproveitamento tem o Corinthians nesse momento. Cara, ele falou em cerca de 72%. Olha aí, Vasco, Curitiba e Corinthians são os próximos adversários do Atlético. Olha o Rodriguinho falando e a gente vai ouvi-lo. Fluminense, a gente está focado no nosso trabalho, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil lá, mas a gente vai muito ciente que com humildade e do jeito que a gente está jogando a gente pode conseguir um bom resultado. É claro que o Corinthians ainda é líder do campeonato, mas a distância acabou diminuindo. De certa maneira, isso preocupa mesmo com esse resultado considerado bom hoje aqui? Preocupar sempre vai preocupar, né? Porque o Grêmio está vindo também numa ascensão. A gente precisa somar mais ainda. Lógico que por jogar fora de casa não é um péssimo resultado o empate. A gente fica com um sentimento de frustração pelo que a equipe apresentou, pelo que a equipe jogou. A gente poderia ter saído com a vitória daqui hoje. Mas por outro lado o Corinthians tem um retrospecto, né, de quase 4 meses, né, sem perder, e, enfim, isso deixa também, conforta de alguma maneira manter esse número bom? Sim, a equipe está muito ciente, muito tranquila em relação a isso, pelo que a gente vem apresentando em todos os jogos, né, uma regularidade impressionante, conseguimos jogar da mesma forma, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Hoje a equipe demonstrou mais uma vez que é muito forte, jogando mesmo contra adversários nas suas casas, mas a gente está focado no nosso trabalho, que é continuar somando, continuar mesmo fora, somando um pontinho, isso aí vai nos ajudar no final. Obrigado ao Rodriguinho. Valeu, obrigado, Hernão, obrigado ali o Rodriguinho falando aqui no Sport TV.